Muito bem, irmãos. Vamos iniciar, então, nossos estudos, ou o nosso estudo dessa noite, na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, nos versículos 17 ao versículo 32. Se alguma coisa que eu disser não ficar clara para vocês, eu já expliquei, eu estou com um problema, estou com a boca anestesiada, talvez em algum momento eu fale de lado. Espero que vocês entendam tudo que eu tenho a dizer. O que vimos até aqui, irmãos? Vimos até aqui Paulo escrevendo uma carta aos crentes da igreja de Éfeso. Vimos que essa igreja não enfrentava nenhum problema grave, como outras igrejas do Novo Testamento, que foram alvo também de exortações de Paulo. Mas era uma igreja que enfrentava um temor, porque Paulo estava preso, Paulo se encontrava preso quando escreveu essa carta, haviam dúvidas no coração daqueles irmãos, e havia também um problema de divisão, baseado principalmente no fato daquela igreja ser uma igreja majoritariamente gentílica. Então havia uma dificuldade de relacionamento entre judeus e gentios, que Paulo tenta também aqui minimizar, ensinando a eles, aos crentes daquele lugar, que nós somos um só povo, nós somos um só corpo, e que todas as nossas diferenças devem ser deixadas de lado, para que o nome de Cristo seja exaltado e para que os pagãos não zombem do Evangelho por meio das nossas dificuldades, das nossas diferenças, por meio da hostilidade dentro da própria igreja. Paulo falou na primeira parte do capítulo 4, que nós tratamos nas últimas semanas, a respeito de como Deus concede dons à igreja, aos membros da igreja, para que os membros da igreja possam, então, somar esses dons em prol do todo, para que a igreja seja edificada, ensinada, enfim, como cada um de nós colocamos, ou deveríamos colocar em prol da igreja os nossos dons. E agora, na parte B do capítulo 4, nesse final, do capítulo 4, e até parte do capítulo 6, encerrando já a sua carta, Paulo trará conselhos muito práticos. Paulo tratará de forma muito particular com os crentes de Éfeso a respeito de como esses dons que nós recebemos e que seriam colocados em favor da igreja, para o crescimento da igreja, como eles devem se manifestar na nossa vida e nos nossos relacionamentos, primeiramente com os crentes, mas também em todas as esferas da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, o que você verá a partir de hoje, até o final da carta, são conselhos absolutamente práticos. Paulo nos dirá, nos ensinará, inspirado pelo Espírito Santo, como nós devemos lidar com as pessoas à nossa volta, como nós devemos lidar com os nossos maridos e esposas, com os nossos pais e nossos filhos, com os nossos patrões e nossos funcionários. Enfim, Paulo trará agora uma questão absolutamente prática. Por isso eu disse na minha oração que não há aqui nenhum problema doutrinário. Creio eu que nós vamos conseguir passar por todos esses versículos de forma muito tranquila, porque Paulo sai da ortodoxia e entra na ortopraxia. É como se Paulo estivesse dizendo aos crentes, dentro de tudo isso que vocês aprenderam, tudo isso que eu disse, tudo aquilo que foi ensinado a vocês, agora façam uso desse ensino. E é nesse caminho, então, nessa perspectiva, que nós vamos trabalhar, então, todos esses versículos. Paulo vinha tratando sobre os dons e de como Deus os concedeu aos crentes para a edificação da igreja. E a partir daqui, a partir do versículo 17, então, ele dará exemplos práticos para a boa convivência e para a edificação do corpo, para que Deus opere por meio de nós. Versículo 17, então. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Paulo vai iniciar aqui no versículo 17, ele irá até ali por volta do versículo 20, 21, a trazer, ou a demonstrar um contraste entre
aquilo que nós éramos, quem nós éramos antes da conversão, se nós formos para o contexto imediato, para os destinatários, né, da carta, os destinatários originais da carta, Paulo está dizendo aos gentios, olha quem vocês eram antes da conversão. Vocês viviam assim, assim. Agora que vocês conhecem Cristo, ele vai falar isso no versículo 21, 22, agora que vocês conhecem Cristo, isso deve ser, a prática de vocês deve ser diferente. Como ele vai ensinar, eu disse isso agora há pouco, como ele vai ensinar como nós devemos viver na prática, ele está fazendo, então, essa divisão, essa ruptura. É como se ele estivesse dizendo, vocês eram assim, e a partir de agora vocês são assim. E porque vocês são assim, vocês devem viver assim e assim. Então, quando nós olhamos para o texto, para aquilo que Paulo está dizendo para os seus leitores de Éfeso, e trazemos como aplicação para os nossos dias, e nós vamos aplicando à medida que nós formos caminhando pelos versículos, nós podemos entender que Paulo está falando antes da conversão e depois da conversão. Como nós éramos sem Cristo e como nós somos agora, ou como devemos ser agora, que temos o Espírito Santo de Deus. Então, é o contraste que Paulo faz a respeito de quem éramos e de quem agora somos. Coloquei uma citação do reverendo Hernandes Dias, talvez seja a única citação, porque, de fato, não há necessidade de nós entrarmos muito em citações, porque é um texto bem tranquilo. Mas eu coloquei essa apenas para que nós pudéssemos abrir aí o estudo de hoje. No bloco anterior, Paulo tratou sobre a unidade da igreja. Agora trata sobre a pureza da igreja e como essa pureza é manifestada no dia a dia. Então, veja, versículos 17 a 19. Já lemos o 17, né? Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Veja, Paulo começa aqui, então, a fazer um retrato, um triste retrato, de como é, ou de como são as pessoas sem Cristo, de como é o mundo da cerca para fora, de como é o entendimento das pessoas que não têm o temor de Deus. É aquilo que Paulo faz também lá no início da carta que ele escreve aos Romanos. Então, veja, isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Como andam os gentios? Como andam aqueles que não têm Cristo? Eles andam, entre outras coisas, ele vai citar alguns, na vaidade. Aliás, eu acho que eu fiz até uma listinha aqui. Fiz. Então, deixa eu respeitar aqui o slide para eu não me atropelar. O que Paulo exige aqui é uma ruptura com os costumes pagãos, o abandono do estilo de vida pré-conversão. E ele fará uma lista com alguns dos pecados em que os gentios viviam. Então, veja aí, dentro desse bloco do 17 a 19. Paulo vai dizer que os gentios vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo quer dizer que o ímpio, que o incrédulo, que o pagão, aquele que não tem o Senhor Jesus, o descrente, que ele vive de acordo com aquilo que os seus pensamentos o impulsionam a fazer. Ele vive de acordo com a sua própria vontade. Ele é o seu Deus, o seu coração, o seu desejo, a sua vontade constituem o Deus do seu coração. E ele vive de acordo com aquilo que esse Deus cobra dele, exige dele. Então, quando Paulo escreve que vivem na vaidade dos seus pensamentos, tudo que você imaginar de orgulho, de jactância, de soberba, de promiscuidade, de pensamentos seculares, mundanos, que tomam o pensamento, que tomam uma mente que não foi, desculpa a redundância, tomada por Deus. Paulo está descrevendo tudo isso aí nessa sentença. Vaidade dos pensamentos. Cada um fazia o que era certo. É isso aí. Cada um faz o que acha que é certo. Cada um faz o que lhe dá na telha. Cada um faz o que tem vontade. Por quê? Porque não existe freio. É claro, irmãos, que quando nós falamos freio, e nós falamos com alguma frequência que o descrente não tem freio, nós estamos falando em alguma proporção. Freio ele tem. Freio ele tem, porque a graça comum,
ela age como um freio da promiscuidade do descrente, do incrédulo. Porque se não fosse a graça comum freando os impulsos do descrente, nós viveríamos no caos. Nós não teríamos uma sociedade organizada. Imagine você, se esse povo fizesse o que vem à mente. Então, existe um freio, mas o freio que eu quero dizer é o freio do Espírito Santo, é o temor do Senhor, é a compreensão da condição de pecado, é a condição de dizer não ao pecado, a possibilidade, o poder de dizer não ao pecado que o crente tem por graça pela ação do Espírito Santo que vive nele. Então, os descrentes não têm isso. Os descrentes vivem de acordo com a sua própria vontade. Cada um faz o que quer fazer, isso é vaidade dos pensamentos. Obscurecido de entendimento, na teologia paulina, é alguém que não foi iluminado pelo Espírito Santo. Eles continuam vivendo em trevas. Eles continuam às cegas, andando, apalpando, porque eles não receberam a luz, o entendimento que nós recebemos, a direção que nós recebemos, o pastoreio que nós recebemos. Então, eles andam obscurecidos de entendimento, embotados de entendimento. Alheios à vida de Deus, essa não precisa nem explicar, né? Esse obscurecido de entendimento, Paulo ele usa praticamente essa mesma expressão em Romanos 1. Romanos 1. Ele vai citar também essa expressão. Alheios à vida de Deus, eu acho que não precisa nem de explicação, né? Sem Deus, sem paz e sem Deus no mundo. Totalmente alheios à palavra de Deus, à vontade de Deus, totalmente alheios à adoração a Deus. É aquilo que nós dissemos no primeiro, lá no Vaidade dos Pensamentos, né? Fazendo aquilo, criaram um Deus para si mesmo, um bezerro de ouro para si mesmo, e adoram a esse Deus. E pouco importa o que o Deus de toda a terra, criador dos céus e da terra, requer deles. Eles não têm nenhum compromisso com as coisas de Deus. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. É interessante, irmãos, que Paulo escreve assim, que essa condição de penúria que essas pessoas vivem é por conta da sua ignorância, por causa da ignorância em que vivem. Aí talvez algum de nós se atreva a pensar assim, mas não é graça? Não é misericórdia? Então Deus tem alguma responsabilidade nisso aqui, porque foi Deus que não deu a eles a sabedoria, a inteligência, o conhecimento, para que eles conhecessem a verdade, entendessem a verdade, para que não fique nenhuma gota de dúvida na nossa mente. Paulo já entra logo em seguida, explicando que a causa última é a dureza do coração deles. Eles são assim porque o coração deles é endurecido. Deus endurece o coração daqueles que têm o coração endurecido. Não há nenhuma responsabilidade de Deus nesse processo. Eles são assim. Eles querem viver nos seus pecados. Eles querem viver nas suas concupiscências, na sua luxúria, na sua devassidão. Enfim, eles têm prazer nisso. Então, Paulo deixa bem claro aí no final do versículo 18. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Vejam, Paulo mais uma vez reforça isso que eu acabei de dizer, quando ele diz que eles se entregaram a isso, que eles abraçaram esses desejos, que eles têm prazer nisso, que eles não refutam, não negam essa oferta que chega até eles. A palavra insensíveis, irmãos, no meio do versículo, na parte B do versículo 19, no grego original, a palavra que está lá é poroses. Poroses é a palavra usada para uma parte do corpo que foi
cauterizada, que não tem sensibilidade, é algo duro, é algo sem vida, é algo sem circulação de sangue. O que Paulo quer dizer com isso? Essas pessoas estão mortas. Aquilo que ele diria no início da carta. Essas pessoas estão mortas nos seus delitos e pecados. Essas pessoas jazem no maligno. Essas pessoas estão satisfeitas com a vida que levam. Essas pessoas dizem não ao convite da graça. Essas pessoas não querem nada com Deus. Enfim, poderíamos ficar aqui meia hora dando mais e mais elementos para essa explicação. Mas é isso que Paulo está dizendo aqui. De que essas pessoas cometem toda a sorte de impurezas e de que essas pessoas estão acumulando para si mesmas juízo para o dia do juízo. Vivem assim por conta da dureza dos seus corações. Versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então Paulo faz uma ruptura no versículo 20, dizendo tudo isso que eu acabei de dizer, tudo isso que eu acabei de falar, tudo isso que eu acabei de escrever, que é a maneira como os ímpios vivem, é exatamente o contrário daquilo que vocês aprenderam. Olha o mais aí, olha a conjunção. Exatamente o contrário de tudo isso que vocês aprenderam. O Evangelho é exatamente o contrário de tudo isso no qual os gentios estão vivendo. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Paulo traz, então, relembra, então, a condição espiritual em que os crentes de Éfeso se encontram e de como eles foram instruídos na fé. E ele termina aí esse versículo 21, né? Ele conclui aí esse raciocínio que ele colocou em 2 linhas da sua carta, foram divididos aqui nos versículos 20 e 21, trazendo de volta a base da nossa fé, o alicerce da nossa fé. Aquilo que é o ponto principal da divisão entre quem éramos e quem somos. Qual é essa base? Qual é esse fundamento? A verdade, a palavra, Cristo, o Evangelho. Ele faz questão de realçar isso também ao final do verso 21. Versículos 22 a 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, Paulo, agora, dos versos 22 a 24, ele faz uma ilustração, usando para essa ilustração a figura de um traje. Ele disse que nós éramos assim e agora somos assim, que nós tínhamos algumas práticas e não temos mais. Ele vai abrir mais isso agora a partir do versículo 25. Mas aqui ele já usa uma ilustração de que, de que o velho homem vivia de uma maneira, o primeiro Adão, mas que nós estamos no segundo Adão e que nós devemos viver de uma maneira absolutamente diferente. Como fazer isso? E a ilustração que ele vai usar é de uma troca de roupa. Imagine você chegar em casa depois de um dia exaustivo de trabalho, esse calorzinho que fez hoje em Sapiranga, 35 graus, 36 graus, e aí você chega em casa absolutamente suado, a roupa pregando no corpo, e aí você chega em casa, tira aquela roupa, toma um belo banho, coloca uma roupa limpa, cheirosa. Essa é a ilustração que Paulo está fazendo aqui. Dispam-se daquilo que vocês eram, da sujeira em que vocês viviam, e revistam-se do novo homem, do segundo Adão, de Cristo Jesus, para que vocês sejam, de fato, transformados. Irmãos, Paulo vai dar vários exemplos aqui a partir de agora, mas apenas para não perder a linha de raciocínio aqui.
Nós não podemos, irmãos. Nós não podemos, um crente no Senhor Jesus não pode viver como vivem os pagãos. Nós falamos isso semana após semana, domingo após domingo, quinta após quinta. E nós continuamos vendo as pessoas, talvez não o nosso rebanho, mas nós continuamos vendo pessoas que se dizem crentes, que são membros de igreja, vivendo práticas absolutamente anticristãs. Paulo está dizendo aqui, irmãos, não há mais lugar para isso. Vocês precisam experimentar a mudança de vida, vocês precisam sair do leite, vocês precisam crescer. Quando vocês eram meninos, vocês agiam como menino, mas agora vocês cresceram. É isso, tudo isso está dentro desses 3 versículos, 22 a 24. Dispam-se do velho homem. Lembre-se daquilo em que vocês foram instruídos, um versículo antes. Lembre-se da verdade de Jesus, um versículo antes. Lembre-se que as práticas dos pagãos são essas, as de vocês não, um versículo antes. Paulo vai trazendo tudo isso, vai alinhavando tudo isso para chegar ao versículo 22, 23 e 24 e dizer, vocês são nova criatura. Vocês não podem mais viver como vivem os pagãos. E como se não fosse suficiente, ele vinha alinhavando tudo isso e culminar nos versículos 22 a 24, ele vai ser, a partir do versículo 25, ainda mais claro. Mais didático e mais claro do que Paulo será dos versículos 25 até o capítulo 6, impossível, irmãos. Porque ele só falta citar o nome. Ele está escrevendo para a igreja de Éfeso, né? Só falta ele dizer lá o nome dos crentes de Éfeso, falar fulano de tal, faça assim, não faça assado. Beltrano, faça assim, não faça assado. É claríssimo o ensino. É claríssimo o ensino. Então, Paulo, ainda no versículo 22 a 24, apresenta agora o padrão bíblico e reafirma a nova condição em que os efésios vivem, com novo espírito e novo coração, e de como eles devem manifestar isso no seu dia a dia. Agora veja, então, como Paulo vai tomar toda essa diferença entre o velho homem e o novo homem e vai trazer isso para a prática, para o dia a dia, para todos nós e para todos os nossos relacionamentos. Versículo 25. Eu coloquei no slide 25 a 31, mas vamos por partes aí. 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Então, nós somos nova criatura, nós somos novos homens e novas mulheres, nós nos lembramos que fomos instruídos na verdade de Cristo, nós morremos para os nossos pecados, e nós vamos viver agora uma vida de santidade. Nós vamos expressar tudo isso que nós temos, esse novo homem que nós somos, a partir, ou por meio, dos nossos relacionamentos. Nós vamos demonstrar os nossos frutos. Lembra lá de João dizendo que nós estamos linkados ao tronco, ao caule, e que se nós formos tirados desse caule, nós nada podemos fazer? Nós só servimos para ser julgado na fogueira? Então veja, nós estamos ligados a esse caule e a maneira visível de nós evidenciarmos essa seiva que está correndo em nós, são os nossos frutos. E Paulo vai listar agora esses frutos. E é interessante que ele vai, para ser mais didático ainda, né? Ele não apenas vai dizer o que nós não podemos mais fazer. Ele vai dizer o que nós não podemos mais fazer, mas ele vai dizer o que nós devemos fazer. Então, nós não temos desculpa nenhuma, irmãos. Nós que estamos aqui, quem está acompanhando de casa hoje, se tornou indesculpável a partir daqui. Não pode falar assim, mas eu não sabia que tinha que ser assim. Sabia. A partir de agora, se você não saber, você vai saber. Olha lá. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Primeira instrução de Paulo, então, é para que nós abandonemos a mentira. Irmãos, um crente não pode falar mentira. Um crente não pode viver uma vida de mentira. Um crente não pode enganar as pessoas. O que é a mentira? A mentira é você desvirtuar
trocar uma verdade para benefício próprio ou de alguém. O crente não pode viver esse tipo de situação, irmãos. A mentira é um pecado tão grave, e eu não estou aqui de maneira nenhuma querendo colocar graus de maior pecado ou menor pecado. Tá? Pecado é pecado, é afronta a Deus. O que eu estou querendo dizer é que a mentira é um pecado tão grave que a mentira é descrita na Bíblia como obra de Satanás. Satanás é descrito na Bíblia como o pai da mentira. Nós não podemos viver uma vida de mentira, irmãos, porque nós somos filhos de Deus. Nós não podemos ter dois pais. Nós não podemos ser filhos do pai da mentira, entendem? Nós temos um pai que é o Senhor. Nós temos um pai que é Deus. Isso é absolutamente reprovável. E, irmãos, isso existe no meio evangélico. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. No seminário eu ouvia muito, vocês já devem ter ouvido também, que anos atrás, décadas atrás, as pessoas chegavam num comércio e compravam alguma coisa e, na hora de pagar, não tinham dinheiro, não estava com o dinheiro todo, tinha só uma parte do dinheiro. Aí falava com o dono da venda assim, é 50, mas eu tenho 20, posso te trazer 30 depois? Aí o dono da venda olhava para a pessoa, sabia que a pessoa estava ali, né, na mesma região, no mesmo bairro, enfim, olhava para a pessoa e falava, eu conheço ele é crente, ele é cristão, pode levar, amanhã você me traz o restante. Ser crente era um sinal de que você era uma pessoa honesta. Entende? Você andava pelas ruas, você era crente, as pessoas acreditavam naquilo que você falava. Hoje você chega num lugar e fala que você é crente, a pessoa... Aí é que ela não vende mesmo. Por quê? Porque isso foi desvirtuado. Se falar que é pastor, então, chega numa loja e fala, posso te trazer o resto amanhã? Eu sou pastor. A pessoa pega a mercadoria na hora, toma a mercadoria de volta. Porque foi desvirtuado. Isso é culpa nossa. Não necessariamente minha ou sua, mas é nossa. Nós não podemos falar mentira, irmãos. O nosso sim tem que ser sim, o nosso não tem que ser não, que passar disso é do maligno. Mas não basta não falar mentira. Paulo está dizendo aqui que não basta não falar mentira, nós não podemos falar mentira. Mas que, além disso, nós precisamos falar a verdade. São coisas diferentes, apesar de parecer ser a mesma coisa. Por quê? O que Paulo está dizendo aqui é que nós não podemos ser omissos. Porque muitas vezes nós vemos uma situação e nós não mentimos, mas nós ocultamos a verdade. Está errado também. É pecado também. Nós precisamos falar a verdade. Nós precisamos confrontar o nosso irmão, nós precisamos falar a verdade com o nosso irmão, mas lembre-se, falar a verdade em amor. Mas muitas vezes nós não falamos a verdade com medo de magoar o irmão, do irmão ficar com raiva da gente, de nós, enfim, criarmos um problema. Paulo está falando que isso está errado, irmãos. Paulo está falando que isso é pecado também. Paulo está falando que o crente não pode falar mentira e que o crente deve falar a verdade. O que mais que Paulo vai dizer aí? Assim, no final do versículo 25, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. É claro que, quando Paulo escreve somos membros uns dos outros, Paulo está pensando aqui na igreja, mas o princípio vale para todos os nossos relacionamentos, para o nosso dia a dia com os crentes e com os não crentes, ok? Depois Paulo, no versículo 26, vai dizer assim, irai-vos e não pecais. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Paulo está dizendo que os crentes de Éfeso, eu e você, nós podemos até irar. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Mas que essa ira ela não pode se transformar em pecado. Que essa ira ela não pode fazer com que nós extravasemos a nossa ira, com que nós
despejemos a nossa ira sobre alguém. Entende? Então, irar, eu posso irar. Eu vejo uma situação que me causa um transtorno por dentro e eu fico irado com aquilo. Acontece. Nós temos exemplos bíblicos de pessoas que iraram. Pedro, o Senhor Jesus, lá quando os cambistas na porta do templo, Pedro quando corta a orelha de Malco. Nós temos exemplos. Mas o que a Bíblia manda nós fazermos é não pecar, não despejar a nossa ira sobre alguém. E mais que isso, não permitir que o sol se ponha sobre a nossa ira. O que quer dizer isso? Não guardar rancor, não guardar mágoa, não fechar o coração. Nós temos aqui hoje casados e solteiros. Os solteiros que estão aqui têm irmãos. Correto? Então, o princípio é o mesmo. Tanto quando eu falo do seu tratamento com o seu irmão, com a sua irmã, como eu falo para os casados, o tratamento com o seu marido e a sua esposa. Nós podemos irar, nós não podemos pecar e nós não podemos fazer com que o sol se ponha sobre a nossa ira. Nós não podemos deixar isso para amanhã, nós não podemos não podemos deixar que essa ira contra o nosso irmão, contra o nosso marido, contra a nossa esposa, isso caminhe, isso avance, isso dure. Essa é a ideia, não se pôr o sol, entende? Então, minha esposa fez algo que me magoou, que me irou, que me deixou nervoso. Eu vou ficar irado, eu não vou despejar contra ela para não pecar, e vou tratar isso no meu coração, eu vou clamar a Deus que trate o meu coração, que cure o meu coração, para que eu chegue até ela e diga, olha, precisamos resolver isso aqui, precisamos lavar essa roupa suja. Para que quando eu encostar a cabeça no travesseiro, nesse mesmo dia, no dia da discussão, no dia da briga, do conflito, na hora que eu colocar minha cabeça no travesseiro, eu já tenha perdoado. Isso seja algo que já foi tratado. Consegue entender, irmãos? Consegue entender? Irmãos, tem pessoas que guardam rancor e guardam mágoa pela vida inteira. Pela vida inteira. Elas carregam um fardo pesado demais. Elas carregam um fardo pesado demais. No Antigo Oriente, eles tinham uma ilustração para falar sobre mágoa e rancor, que era de um homem carregando uma sacola. Lembram todos aqui já leram Peregrino? Parecido com a história do peregrino lá, que sai carregando os seus problemas, os seus pecados nas costas, né? A mágoa e o rancor era tratado lá como um saco que você colocava nas costas, carregava nas costas, e esse saco repleto de estrume de animais. Imagina, naquele contexto lá do Oriente, você andando o dia inteiro com um saco de estrume animal nas costas, como que aquilo ia derretendo ali. Quando eles iam falar sobre mágoa e rancor, eles usavam essa ilustração. Porque a mágoa e o rancor ele faz muito mais mal para você, que guarda mágoa e rancor, do que para outra pessoa. Então, Paulo está dizendo aqui, irmãos, se livrem disso. Resolvam, discutiu, brigou, trata isso, chama e resolve isso. E bola para frente, e vida que segue. Versículo 27. Nem deis lugar ao diabo. E aí entra quando você guarda rancor, mágoa, você dará lugar ao diabo. Porque aí o diabo colocará armadilhas diante de você. Especialmente quando nós tratamos a respeito de marido e mulher. Relação conjugal. Aí sim, se você mantiver essa mágoa, esse rancor, por mais tempo, você estará dando lugar ao diabo, porque o diabo vai jogar armadilhas. Vai jogar arapucas na sua frente, com certeza. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, veja, Paulo está dizendo aqui, não basta você não furtar. Aquele que furtava, para de furtar. Mas não fica no ócio também, não.
Não fica dependendo da ajuda dos outros, não. Pelo contrário, trabalha. Para que, ao invés de você ser alvo de assistencialismo, você possa ajudar quem tem menos que você. É isso que Paulo... Irmão, se você observar essas instruções, todas essas instruções aqui são a lei do Antigo Testamento. Paulo não está tirando isso aqui da cabeça dele. Paulo não está inventando uma nova regra de conduta cristã. Paulo pegou a lei mosaica, e está destrinchando a lei mosaica aqui. Tudo que a lei faz, tudo que a lei nos exorta a fazer, Paulo está falando aqui para que nós façamos. Não para fins de justificação, mas porque somos justificados. Então ele está falando, não roubem, trabalhem, para que vocês possam acudir aqueles que têm menos que vocês. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Irmãos, eu queria pegar esse versículo 29, nós temos tempo. Eu queria pegar esse versículo 29 e dizer para você, adolescente, vocês adolescentes que estão aqui, vocês jovens que estão aqui, até para nós que somos adultos, nós já passamos dessa fase, mas especialmente para você que é adolescente ou jovem, toma cuidado com o que sai da sua boca. Toma cuidado com aquilo que você fala. Paulo vai exortar no capítulo 4, no versículo 29, e ele vai exortar de novo no capítulo 5. Ou seja, era um problema, de fato, que ele precisava tratar. E qual o problema que ele está tratando aqui? Palavras torpes. Crentes falando palavras torpes. Crentes falando palavrão. Crente falando palavra de maldição. Crente usando linguajar do mundo. Irmãos, isso é detestável aos olhos de Deus. Isso é detestável aos olhos de Deus. Crentes, eu, você, nós, falando palavrão, curtindo postagens em rede social onde tem palavrão, sendo coniventes com isso. Às vezes a gente está passando ali, olha lá uma postagem, na hora que você abre a postagem tem escrito um palavrão, ou na hora que você abre já fala um palavrão, você corre dali, mas na hora que você corre tem lá assim, embaixo, né? Fulano de tal curtiu. Isso é uma vergonha, irmãos. Isso é uma vergonha. Irmãos, em 30 segundos, tá? Deixa eu sair de Efésios aqui por 30 segundos. Nós somos chamados a sermos imitadores de Cristo. Não é isso que Paulo fala? Sejam meus imitadores como eu sou do Senhor, como eu sou de Cristo. Não é isso? Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Não é isso? Nós somos as cartas vivas de Deus andando por essa terra. Não é isso? Então veja, qual a chance de Cristo, dos discípulos de Cristo, dos apóstolos de Cristo, naqueles dias, usarem a sua boca para falarem palavrões, para falarem palavras torpes, para usarem de chocarrices? Qual que é a chance disso acontecer? Você acha que era possível que algum desses homens... Isso é impensável para um crente, irmãos. Salmo 1 nos adverte quanto a isso. Paulo nos adverte aqui no capítulo 4. Paulo nos adverte no capítulo 5. Irmãos, é feio para um crente falar palavrão. E aí, para conseguir se ajustar ao mundo, o que o crente criou? O crente criou o palavrão social. Aí você vê um crente falando palavrão, você vai conversar com ele, exortá-lo. Ele fala, pastor, mas esse é um palavrão social, todo mundo fala. Todo mundo quem, irmão? Todo mundo menos eu. Não existe isso, irmãos. Não existe isso. Existem alguns pecados, eu vou repetir isso, já falei isso aqui outras vezes nesse púlpito. Existem alguns pecados que nós não temos controle sobre eles. Pensamento, alguma coisa que a gente olha, que não devia olhar, a primeira olhada, a segunda você consegue controlar, a primeira não. Pensamentos, esses passam na nossa cabeça. Mas existem pecados que são absolutamente dentro do nosso controle. Absolutamente dentro do nosso controle. Se você
resolver que você não vai mais falar palavrão, que você não vai usar mais a sua boca para proferir uma palavra de maldição, uma palavra torpe, você consegue fazer isso. Tranquilamente. Sem sofrer, nem é difícil. Precisamos trabalhar isso na nossa vida, irmãos. É muito feio isso, misericórdia. É muito feio isso. Se depõe contra nós. Se depõe contra nós, contra a nossa vida cristã. Então não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Para isso que a nossa boca serve, para ser fonte de bênçãos, para transmitir palavras de edificação às pessoas que nos ouvem. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, essas práticas que Paulo acabou de listar, se nós, crentes, vivemos fazendo essas coisas, nós vamos entristecer o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, irmãos, é uma pessoa. O Espírito de Deus é uma pessoa, ele se entristece quando nós vivemos em desacordo com aquilo que nós deveríamos viver. É isso que Paulo quer dizer aqui, quando ele diz, entristeçais o Espírito. Porque nós somos selados, isso nós já tratamos aqui no capítulo 1 de Efésios, né, dessa carta, a respeito desse selo do Espírito Santo, garantia que nós temos para o dia da redenção, de que nós somos salvos em Cristo Jesus. O Espírito Santo que nos foi outorgado é a garantia, o selo, a confiança que nós temos de que nós somos salvos e de que quando Cristo retornar, nós iremos com Ele. E é esse mesmo Espírito que é entristecido quando nós praticamos tudo isso aqui que Paulo disse que nós não devemos mais praticar. Ok? Tem uma citação aqui a respeito do versículo 30, do Aidan Tozer. O Espírito Santo é uma pessoa viva e deve ser tratado como tal. Nunca devemos pensar nele como uma energia cega, nem como uma força impessoal. Ele ouve, ele vê e sente como qualquer pessoa. Podemos agradá-lo ou entristecê-lo. Ok? Então, muito cuidado com a vida que nós estamos levando. Devemos ter muito cuidado com a vida que estamos levando e com as práticas com as quais nós temos vivido. Versículo 31. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Versículo 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, Paulo vai dizer aí no versículo 31, que nós devemos viver absolutamente apartados de todas essas práticas que estão, de alguma maneira, ligados àquilo que ele já disse no bloco anterior aí. Amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, que pode ser enquadrado como mentiras, né? E bem assim, toda malícia. Malícia aí poderia, em alguma medida, se enquadrar dentro aí do roubo. O roubo está muito ligado ao desejo, a desejar algo que não é seu, que não pertence a você, que pertence a outra pessoa. Malícia está caminhando aí nessa mesma direção. Antes, ou seja, ao contrário disso, sejam uns para com os outros, benignos, compassivos. O que é compassivos, irmãos? Compassivo, ser compassivo é ser paciente, é ter longanimidade, é se colocar no lugar do outro, é ter empatia. Então, sejamos compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, essa é, em suma, versículo 32, é, em suma, aquilo que Paulo espera ver na igreja de Éfeso. Aquilo que Paulo espera que sejam os sentimentos
que irão pautar e conduzir os relacionamentos dentro da igreja. Irmãos, Paulo vai dizer aqui no final do verso 32 aquilo que o Senhor disse lá na oração que ele nos ensinou em Mateus 6. Que nós devemos perdoar os nossos irmãos assim como Deus nos perdoou. Logo, se nós não perdoamos os nossos irmãos, o que nós estamos dizendo a Deus? Pedindo a Deus? Deus também não nos perdoa. Se nós oramos a Deus, pedindo a Deus, Deus, me perdoa como eu tenho perdoado. Se eu não perdoo, logo, eu estou pedindo a Deus que também não me perdoe. Nós precisamos ter um coração mais perdoador. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Nós precisamos nos revestir do novo homem, criado no segundo Adão, em Jesus, para viver uma vida de benignidade, sendo compassivos e perdoando uns aos outros. Imagina se nós conseguimos viver assim na igreja, irmãos. Pelo menos na igreja. Todo mundo cuidando um do outro, todo mundo perdoando e sendo perdoado um pelo outro, todo mundo abençoando um ao outro. Imagina se nós conseguimos viver assim dentro da igreja. O impacto que essa igreja vai ter na sociedade, na rua aqui, no bairro. Deus tenha misericórdia de nós. Nós estamos caminhando para isso, né? Nós estamos tendo progressos, eu creio, para a glória de Deus.